Sabe, foi derramado, vento forte que passou, vento forte que passou. Eu já vivi tantos perigos, a sua voz me acalmou. De Deus por nós. Meus irmãos, quando nós observamos a palavra do Senhor e lemos o texto sagrado falando a respeito de promessas de Deus, nós, ao decorrer do tempo, eu particularmente, eu já vi muitas pessoas pregarem a respeito de promessa de Deus e afirmar para muitos crentes que quem tem promessa de Deus não morre. Mas na verdade isso não é verdade. Por quê? Porque quem tem promessa de Deus morre sim. E a Bíblia vai nos mostrar categoricamente a respeito dessas verdades. Antes de eu mostrar para os irmãos que quem tem promessa de Deus morre sim, eu quero ressaltar com os irmãos a respeito do que está escrito em 2 de Coríntios capítulo 1 e versículo 20, porque todas quantas promessas há de Deus são dele sim, e por ele o amém para a glória de Deus por nós. Porque todas as promessas de Deus são dele sim, porque Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O homem, ele promete, mas ele falha. O homem, ele promete e não cumpre. Porém Deus, quando ele promete, ele cumpre com aquilo que ele antes até dessas promessas se cumprirem, a gente não possa entrar em um paletó de madeira. Pode sim, as promessas de Deus são nele sim, ou seja, Deus tem o prazer de cumprir todas as promessas que ele faz, porque o versículo de número 20 diz: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, que assim seja, para a glória de Deus por nós. Mas o Deus não vai dizer que quem tem promessa não morre. Deus faz uma promessa e ele tem o prazer de realizar, ele tem o prazer de efetuar a promessa que ele prometeu. Mas não deixe entrar essa teoria na sua mente: eu não posso morrer porque eu tenho uma promessa de Deus. Eu já vi muitas pessoas se desviarem da igreja porque foram decepcionadas, receberam promessas de Deus, entre aspas, e muitas das vezes desceram à sepultura. Familiares diziam: mas fulano tinha tanta promessa de Deus, fulano tinha tanta promessa de Deus, por que morreu? E acabaram se afastando da igreja porque foram ensinadas que quem tem promessa de Deus não morre, e quem tem promessa de Deus morre sim. Aprenda isso hoje, para que você não fique aí um crente decepcionado e dizer: meu Deus, fulano tinha tanta promessa e morreu. Não deveria morrer antes das promessas, mas quem é o dono da vida é Deus. Ele tem um prazer sim conduzir para a sua presença. Agora eu vou mostrar para os irmãos que quem tem promessa de Deus morre sim. Está no livro do escritor aos Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Nós vamos observar a partir do versículo 1. Eu vou ler passadamente para que os irmãos entendam. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e
exaltação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara tem o prazer de realizar as promessas, mas isso não te impede de descer à sepultura, se Deus assim querer te recolher. O versículo de número 13 vai dizer: todos estes morreram à fé sem terem recebido as promessas. Então isso aqui já mostra categoricamente que Deus, Ele fez promessa a muitos, todos aqueles que saíram do Egito. A promessa era de habitar em uma terra que manasse leite e mel, mas nem todos puderam entrar. Muitos morreram sem sequer alcançar as promessas que Deus tinha lhe feito. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas. Então já cai por terra aqui essa liturgia que muitos aplicam em dizer que quem tem promessa de Deus não morre. E até tem um louvor que é muito lindo, que Marquinho Gomes, se não me engano a memória, escreveu e até gravou, né? Quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Desistir, a gente não desiste mesmo não. Agora morrer, a gente pode morrer sim, tá certo? Porque a própria Bíblia quem diz sou eu, né? Então até os louvores, quando a gente vamos louvar, a gente tem que conhecer Bíblia para não cantar louvores hereges, né? E louvores que não estão baseados nas sagradas escrituras. Repetindo o versículo de número 13: todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Versículo de número 14: porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Não é simplesmente o material dessa terra, mas a preocupação de Deus é nos conduzir para o céu de glória que nos espera. E isso é muito importante que nós coloquemos em prática nas nossas vidas, porque Deus, Ele faz promessa, Ele tem o prazer de cumprir a promessa, mas isso não te faz uma pessoa imortal, porque a imortalidade nós só iremos receber sobre o nosso corpo no arrebatamento da igreja. Por quê? Porque a própria Bíblia que diz lá em 1 Coríntios, glória seja dado o nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo de número 15, e o versículo a partir do 51 vai dizer assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é mortal, preste atenção, porque convém que isto que é corruptível, melhor falando, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, este corpo mortal que
nós temos se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal, este corpo mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então é bom que os irmãos entendam por que nós teremos um corpo vivo, porque haverá um arrebatamento da igreja. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, aqueles que foram mortos ressuscitarão para também serem arrebatados, e juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E isto é muito importante que os irmãos possam entender de acordo à Bíblia nos mostra, porque é necessário que nós recebamos um corpo imortal. Eu quero explicar isso aqui em rápido tempo. Primeira verdade, porque o céu não é lugar de mortos. A Bíblia diz que Deus, Ele não é Deus de mortos, mas Ele é Deus de vivo. E a própria palavra de Deus vai nos garantir que lá no céu não haverá morte. E como nós adentraremos o céu de glória, nós temos que ter um corpo imortal, assim como o justo que morreu em Cristo e vai ressuscitar, receber um corpo imortal. No último dia, no juízo final, os ímpios também ressuscitarão e também receberão um corpo imortal, mas para ser lançado no Guiena, para ser atormentado para todo sempre, como a Bíblia diz, aonde o bicho não morre. Mas por que nós teremos que receber este corpo imortal? A Bíblia explica, porque Deus, Ele é Deus de vivo e não de mortos. E ao mesmo tempo, a Bíblia vai nos ensinar que no céu não é lugar de ninguém morto, mas sim de vivo. Se você ler Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1, vai nos dizer: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que lhe deu descer do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto. Por que não vai haver morte? Porque o nosso corpo receberá a imortalidade. E a Bíblia vai nos dizer que a morte, o falso profeta e o diabo serão lançados no Guiena. O inferno, o falso profeta, o diabo, os demônios e todos aqueles ímpios que não se converteram a Cristo serão lançados no Guiena, que é aonde o bicho não morre. Que cada um de nós venhamos ter cuidado, irmão, porque o céu, ele é real, e o inferno também, ele é real. A porta do mundo é larga, a porta para o céu é estreita, porém no inferno é tormento, no céu é paz. No inferno haverá agonia, no céu é gozo eternamente. No inferno não tem água para ninguém beber, lá existe o rio da vida. No inferno não existe ruas para você andar, mas lá no céu nós andaremos em ruas de ouro e de cristal. Ô Jesus, eu não queria dar a garganta boa para dar um grito maior, porque lá é assim, no céu tudo é perfeito, no céu tudo é maravilhoso. A Bíblia esclarece a respeito disso. É por isso que o crente sofre, é por isso que o crente passa momentos difíceis, irmã, nessa terra. É por isso que a gente sofremos aqui, passamos tantas coisas perversas e terríveis, porque o que está preparado no céu para nós não se compara com nada daqui. A Bíblia diz que aqui o ferrugem e a traça destrói tudo aquilo que nós temos, porém lá no céu o ferrugem e a traça não tem poder para isso. Oh, glória a Deus por isso, porque a maior riqueza da vida do ser humano está chegada nos céus. Aqui na terra a gente chora de tristeza, não é lugar de lágrimas.
falar aqui no Brasil. O céu não é lugar de morte. E se não tem morte, não tem luto. Então o céu não é lugar de luto. O céu não é lugar de clamor. O céu não é lugar de pranto. Tudo isso nós vamos encontrar na Guiana, aonde? No tormento. E isso tudo você vai encontrar. O que está escrito aqui, a gente vamos encontrar tudo no inferno, aonde? No Guiana, porque o inferno será lançado no Guiana, que é onde o bicho não morre. Eu quero estabelecer isso aqui para os irmãos. Até este momento, até esse presente momento, não existe ninguém lá dentro do inferno. Não, aprenda isso, porque isso aqui é muito tremendo. Tem pessoas que pensam que o ímpio, quando morre neste momento, já vai diretamente para o inferno. Não, agora não tem ninguém lá no inferno, tá certo? E para onde que vai? Vai para um lugar que a Bíblia vai nos esclarecer. Lá no livro de Lucas, vamos para o livro de Lucas, para que você possa entender melhor o que a Bíblia vai nos dizer. Quem sabe, eu quero ver se os irmãos estão com de Bíblia aqui. Onde é que está a história do rico e Lázaro? Quem sabe aonde que está? Alguém sabe me dizer? O texto que está, esse relato que para muitas pessoas eles entendem que é uma parábola, mas na verdade não é uma parábola. Por que não é uma parábola? Porque tudo aquilo que cita nome não é parábola. Glória a Deus por isso. Por que não é parábola? Porque cita nomes, e tudo que cita nome não é parábola. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, vai nos mostrar para onde é que o ímpio vai após a sua morte. E é muito importante que os irmãos me acompanhem nesse texto, que eu vou me recordar aqui, que são muitas informações para uma mente só, mas eu quero mostrar para os irmãos esse texto sagrado, porque é importante que nós tenhamos cuidado para que nós não possamos ir para este lugar de tormento. E ali ele, olhando para cima, viu quem? Abraão, sim, e pediu para que pedisse que Lázaro viesse e tocasse a sua língua, porque ele estava atormentado naquelas chamas. Isso aqui é muito importante que nós tenhamos cuidado, porque este lugar ele é real. Deixa eu encontrar o texto aqui para que os irmãos possam ver. Está no capítulo 16, irmão. Vamos ler a Bíblia, irmão, para você não ficar perdido. Capítulo do número 16 e o versículo a partir do 19. Olha para onde é, porque no inferno agora não tem ninguém, tá, irmão? O ímpio, quando morre, vai para esta localidade aqui, ó. Versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada, espritamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para onde? O seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Preste atenção. Antes, presta atenção, quando Cristo ele morre, isso aqui é tremendo. Quando Cristo ele morre, Cristo ele vai até o seio de Abraão. A partir do momento da ressurreição de Cristo Jesus, o seio de Abraão não é mais localizado abaixo da terra, mas o seio de Abraão é localizado agora abaixo do trono de Deus, e é para lá que as almas daqueles que morreram em Cristo estão aguardando o dia da ressurreição. Agora veja para onde é que vai o ímpio. A Bíblia vai chamar de Hades, versículo de número 23, e no versículo 22, melhor falando mesmo. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ele, que eles aplicam o chamado do
aniquilacionismo, né? E eu não creio nessa doutrina, porque a Bíblia não sustenta esse tipo de doutrina, que morreu, vai ser aniquilado, deixou de existir e fica ali sem saber de nada. Isso é conversa. O primeiro texto cabível é a história do rico e Lázaro. Isso aqui não é parábola, cita nome. E a Bíblia fala que o rico, que estava no Hades, no lugar de tormento, que já estava sendo atormentado, mesmo não estando com seu corpo físico, isso aqui é teste, viu? Irmão. Da mesma forma estava também Lázaro no seio de Abraão, no descanso, estava ali no lugar de regozijo. E a Bíblia vai falar que os dois estavam o quê? Consciente, oh glória, porque para a doutrina do aniquilacionismo, a partir do momento que morre, acabou, deixa de existir. E isso é uma baita heresia. Se nós observarmos a Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, livro da Revelação, livro da Escatologia, capítulo de número 6, o versículo de número 9, vai nos dizer: e havindo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar. Por que debaixo do altar? Porque agora o paraíso se localiza ali, abaixo do altar. E havindo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Fazendo o quê? O que eles estavam fazendo ali? E por amor do testemunho que deram. E o que as almas dos que morreram em Cristo estavam fazendo ali? A Bíblia vai dizer no versículo de número 10: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro e santo dominador não julgará e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A pergunta é: estão conscientes ou não estão conscientes? Estão. Quem morreu sem Cristo nesse exato momento sabe por que está no tormento. Quem morreu com Cristo e está agora no paraíso está lembrando de tudo que se passou na sua trajetória. Por quê? Porque o céu não é lugar de gente doido. O céu é lugar de gente que tem